Santo, 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 Santo. Pai do Senhor, povo de Deus, que o amor e a graça do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós, que esteja visitando a tua casa, a tua família, que esteja visitando a sua vida e todas as áreas da sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. Nós estaremos meditando aqui numa passagem que eu cheguei até a citá-la ontem, durante a mensagem. Queridos, não é tempo de nós estarmos com a cara para cima, não é tempo de estarmos desapercebidos, daquilo que está acontecendo. Ainda não acabou, o que nós estamos vivendo aí no nosso país, no mundo. E o principal é como nós estamos, como está o fundamento, daquilo que estamos firmados, como é que nós estamos, amém? Eu quero convidar você que está chegando aí, já isso abrindo a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 6, amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença, nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que fere o Teu coração, por tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo, pedindo ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, para que a cada dia mais o Senhor nos dê a entender a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai, pedindo ao Senhor, Pai, não nos permita, Senhor, de viver uma vida de não ouvir a Tua voz, de não ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que nós estejamos andando segundo a vontade da nossa carne, mas nos concede, Senhor, que possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor hoje, vem estar conosco. Entra quebrando toda resistência, entra quebrando, Senhor, toda ferramenta forjada contra as nossas vidas. Desbarata os nossos inimigos. Libera nessa noite, Pai, o reforço do céu em favor, meu Deus, das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos familiares. Envia, Paizinho, as respostas, Senhor, que ainda não chegaram até os Teus filhos, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, como está o seu coração diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos vivenciando, diante de tudo aquilo que o mundo está passando? Eu quero perguntar para você hoje, como está teu coração? Como é que está a tua confiança, Como é que está a tua fé? Nós sabemos que muitas pessoas podem partir, inclusive pessoas ligadas a nós, pessoas que amamos, não é verdade? Mas o que eu quero perguntar hoje é que, ao invés de nós estarmos preocupados com tudo que está acontecendo, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós não deveríamos estar preocupados como nós estamos? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa intimidade, Como é que está a nossa vida com Deus? Será que nós podemos dizer hoje, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Ou nós estamos, como a Bíblia diz, cada um cuidando do que é seu? É tempo de edificar as vossas casas, estucadas, e a minha casa há de ficar deserta. O que é que nós estamos edificando? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 4, amém? A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,
e recaíram. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois, assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor com que para com o seu nome mostrastes, enquanto servirdes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós, mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Queridos, eu quero hoje aqui falar de algumas situações, que envolvem tudo aquilo que nós estamos vivenciando, muitas pessoas têm se desviado, muitas pessoas têm apostatado da fé, e quando nós olhamos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que qualquer um está passivo, de passar por um momento de instabilidade. Mas hoje nós vamos falar de pessoas que apostataram da fé, não é de pessoas que apenas caíram, mas de pessoas que apostataram, que negaram, a fé em Cristo. E no versículo 4 ele começa dizendo que é impossível, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Queridos, nós sabemos que quando a gente prova de Deus, quando a gente prova do Espírito, a nossa vida nunca mais é a mesma. Mas, embora alguns versículos da Bíblia isolados, nós vamos tratar de alguns hoje, eles falam da nossa certeza da salvação, daqueles que estão em Cristo. Ela vai dizer da certeza dos que estão e fala da certeza também do que vai acontecer com os que não estão. Então, quando a palavra de Deus diz que é impossível, amém? O que é impossível? A restauração dos apóstatas, das pessoas que negaram a fé. O que é impossível? O que é possível para um crente? Ele pode passar por um momento de instabilidade, de cair, ou um verdadeiro cristão que provou os dons de Deus, que provou a essência de Deus, a unção de Deus, a revelação, pode apostatar da fé, pode passar por um momento de apostasia? Pode. E a palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, ela vai dizer sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia, em todo tempo, ela me fala sobre como eu devo proceder, como eu devo andar. Amém? E, queridos, o que são as ideias, o que é que o apóstolo está trazendo, qual a visão que ele traz, qual a interpretação honesta, daquilo que ele está falando aqui, essa é a única interpretação que nós temos? Não. Existem algumas outras interpretações que as pessoas creem em cima dessas passagens, E muitas vezes que nós deixamos de analisar o texto. A Bíblia está dizendo é impossível. Amém? Então, vamos observar
tudo aquilo que essa palavra está dizendo, porque eu não estou vendo aqui qualquer exceção a isso. E quando a gente vai lá para o versículo 6, né, onde aparece o verbo principal, e caíram, vamos ler lá. E recaíram, sejam outra vez renovado. Essa ideia, ela está ligada, né, ela está condicionada a uma ação maligna, né, de haverem crucificado o Filho de Deus. Essa ação, essa expressão, né, apresentada, ela pode ser traduzida como enquanto crucificaram o Filho de Deus, o que pode indicar que abandonaram tal atitude, né, abandonaram a sua fé, né, mas a palavra de Deus está dizendo que é impossível sua restauração. Então, quando nós tratamos desse assunto, nós vamos entender que é algo muito sério, né? Renovar a pessoa que apostatou, né? Enquanto persistem em crucificar novamente, né, a Cristo, através da sua desobediência, através da sua rebeldia, né? Quantas pessoas que provaram de Deus, quantas pessoas, queridos, nós conhecemos que tinham dons tremendos, né? Pessoas que estavam provando de Deus, né? Tendo experiências com Deus, e hoje já não estão mais conosco. Elas profetizaram, elas interpretaram visões e sonhos, né? Elas manifestaram muitos milagres, mas por um motivo ou outro, né, deixaram que algo maligno entrou, né, ou que entrasse, né. Mas o que a gente precisa, né, mencionar é que essa palavra que diz que é impossível, né, renovar os apóstatas. Os verdadeiros crentes podem apostatar? É complicado, porque existem aí divergências, né, teológicas sobre isso, mas eu quero pegar aqui o exemplo de Judas, né, que andou com Cristo, que teve a confiança de Cristo, mas que no último momento, né, ele o traiu. E o que garante que eu e você estejamos de pé, né, estejamos caminhando com Cristo, né? Então, quando nós paramos para analisar esse texto, eu confesso a vocês, irmãos, que eu peço a Deus que esteja me renovando todos os dias, porque todos nós passamos por lutas, por dificuldades, muitas vezes passamos por momentos de instabilidade de fé, não é verdade? Mas temos que aprender a confiar em cada dia mais. O que seria de nós, né, sem essa certeza, né? E esse é um aspecto exato, né, de que dá a essa passagem algo de uma urgência particular, né, de ter cuidado, do permanecer, né, porque talvez se a gente fosse parar para analisar, seria possível dizer assim, ó, é impossível restaurar ou trazer de volta ao arrependimento aqueles que antes foram iluminados, caso eles tropecem em uma apostasia, né? Olhando para o lado que a palavra de Deus está dizendo que eles novamente crucificam o Filho de Deus para o seu próprio detrimento, né? E o expõe à ignomia, o expõe à vergonha, né? Então é momento de pararmos para analisar como tem sido, né, a nossa fé. A questão de estarmos na igreja, né, de louvarmos a Deus, de adorarmos a Deus, ela não pode ser um ato comum ou algo normal, mas ela deve ser vista como um encontro, né, de estar ali se encontrando com o nosso Criador, né, de estar ali para um momento solene. E a gente precisa ter cuidado para que isso não vire apenas uma rotina, para que isso não vire apenas, né, um momento qualquer, como se fosse o meu trabalho, como se fosse, né, a minha caminhada, como se fosse o meu momento de lazer, mas sim olhar como um momento especial, amém?
E quando a palavra de Deus ela nos traz, né, existe uma interpretação rabínica também sobre isso, né, com base em Números 15, 28. Vamos dar uma abrida lá? E o sacerdote fará expiação pelo pecado, pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo a expiação por ela, e lhe será perdoado. Aqui nós vamos ver no Antigo Testamento pessoas que estavam fazendo ali atos, né, que estava sacrificando por outras, né, pelo seu pecado. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a responsabilidade de cada um, ela vai aumentando. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 31. A Bíblia ela sempre deixa claro os dois caminhos e ela deixa claro também, amém, sobre você permanecer no princípio de Deus, sobre você estar firmado, alicerçado naquilo que Deus quer, amém. E a palavra de Deus ela diz assim, ó, a partir do 29, 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Nós vamos ver que existem pessoas que elas estão no Evangelho, provaram o dom celestial, provaram a essência de Deus, e de repente elas vão para outra religião, algumas vão até para o próprio judaísmo fazer circuncisão, né, sendo que eles não aceitam a Cristo como o Salvador, como o Remidor, como o Messias. E a palavra de Deus diz, queridos, que o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito de Deus, ele não vai ter perdão. E abre lá sua Bíblia também, lá em Hebreus capítulo 10, 6 e 27. Vamos a partir do 25, amém? Eu vejo muitas pessoas dizerem que não precisa de igreja para servir a Deus. Olha o que é a palavra de Deus. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes que se vai aproveitando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha que coisa séria. Então, quando nós olhamos, né, para o que a palavra de Deus vai dizendo, né, abre sua Bíblia lá na primeira epístola de João 5,16. Diz assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha que coisa tremenda, olha que coisa grandiosa. Ele vem tratando, né? Se alguém vir seu irmão pecar, se esse pecado for para a morte, qual é o pecado que não é para a morte? Tudo é pecado. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos que vai de encontro à palavra de Deus se torna pecado. Mas existem pecados que não têm perdão. E o Senhor Jesus, lá em Mateus, ele falou, né? Olha, o pecado contra o Espírito não vai ter perdão. Pecado para a morte, pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. E aqui há uma diferença, né, que nós temos que observar, que é diferente quando eu tropeço e quando eu peco porque eu quero. E eu permaneço naquele pecado. Eu permaneço, né, naquela vida de pecado. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque hoje em dia tem muitas pessoas pregando sobre muitas coisas e de muitas formas, dizendo que você pode fazer e acontecer, porque Deus vai perdoar.
Versículo 17: toda a iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte, mas sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Aquele que é gerado. É o momento que eu paro para olhar para mim, né? Quantas falhas e quantos erros nós cometemos. Mas é diferente, queridos, de permanecer na prática da iniquidade, o pecado contínuo, aquele pecado que eu sei que eu tropeço nele, mas que eu continuo fazendo, né? Se eu bebo, não foi, eu estou bebendo. Se eu fumo, não foi, eu estou fumando, né? É aquela pessoa que está adulterando, achando que é normal. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia me ensina que vai chegar o grande dia que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. E o que nós podemos ver, queridos, que há um problema aqui desse autor nesse texto de Coríntios, né? O problema seguinte o autor está com a razão? Quantas pessoas você conhece que apostatou da fé, né, e que mesmo nos últimos momentos de leito, amém, elas continuaram a não aceitar, a não renovar sua aliança? E o autor, ele vem, né, trazendo isso, e para muitas pessoas é uma interrogação, né? Será que o autor, os estudiosos perguntam, o autor desse texto, ele está com a razão, embora a Bíblia fala sobre graça, né? Então, vamos observar aqui que alguns conceitos do Antigo Testamento, né, como esse que nós lemos, né, lá no Antigo Testamento, quando veio, queridos, a graça, aumentou também um pouco a nossa responsabilidade de estar em Cristo. A Bíblia diz que em Romanos 8:1, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Jesus diz: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Depois ele vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. O que é estar em Cristo, né? Embora haja uma ideia, né, inteira do julgamento, né, o conceito judaico, ele muitas vezes é duro e inflexível, né, sem admitir qualquer modificação ou exceção da lei. Então eles continuam acreditando, né, na forma da lei, amém? Embora Cristo tenha nos ensinado de outras formas. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 3, de 18 a 20. Vamos ler a partir do 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como dos malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se é da vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O próprio Cristo, né, ele passou por um processo de negar a si mesmo para cumprir o propósito. E a Bíblia diz que por suas pisaduras fomos sarados, né? Somos sarados. Eu não acredito que o Senhor não tenha vindo para nos mostrar, né, qual o caminho que Ele queria que seguíssemos. Vamos abrir lá também em 1 Pedro 4. Vamos ler aqui todo, queridos. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento de que aquele que padeceu da carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne
não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigilantes em oração. Amém? Mas a Bíblia também, sobretudo tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. A palavra de Deus, ela nos convida sim a orar, mas ela nos convida primeiro a vigiar. Vigiai e orai. A carne é fraca. O espírito pode estar pronto. E todos nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, embora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas é para os que estão, gente. A Bíblia não diz que é para todos. É para quem está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? E não basta apenas estar, mas permanecer. Nós vamos ver passagens, como a das virgens loucas e prudentes. Ali é Jesus quem está ensinando. Nós vamos ver passagens como a das bodas, em que os convidados que foram convidados não entraram. Traz ali uma retratação ao povo de Israel, mas vai mostrar pessoas que não estão com as vestes como deveriam estar. E elas foram arrancadas dali e jogadas, na escuridão. É momento de nós analisarmos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Vamos a partir do 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Se ele foi obediente até a morte e morte de cruz, você acha que ele espera menos do que isso de nós? Apesar de nossas falhas, de nossos erros, a obediência é algo que está no coração de Deus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqueles que apostam que a apostasia não vai ser algo que pode tirá-las do reino, tem que começar a abrir os seus olhos. A palavra de Deus, ela é bem clara. Eu quero continuar lendo esse texto aqui, que tem algo muito interessante aqui, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Eu quero te perguntar hoje, você já se frustrou na obra de Deus porque você quis executar algo e não deu certo? É de Deus o querer e o executar. E a Bíblia diz, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nos ouve, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos. Mas vamos continuar. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O apóstolo ele está abrindo aqui de novo que algumas pessoas, deixaram de entrar, que muitas vezes de ter o cuidado para que o trabalho dele não tenha sido em vão. Nós temos que reter essa palavra. Não basta apenas andar com ela nos lábios, mas temos que andar com ela cravada nos nossos corações. Muitas situações podem vir, podem tentar nos abalar, e nós temos que ter, queridos, a convicção, amém, de quem é o nosso Senhor. Amém? Aí olha o que é que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, ó. Versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, logo me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tem o de igual sentimento, e sinceramente, cuide do vosso estado. Nós temos que parar para analisar cada dia, buscar fazer uma reflexão, do que nós estamos fazendo, de como nós estamos vivendo, nessa passagem do primeiro capítulo da Epístola de Efésios, ele vai além um pouco dessa posição, mostrando que o Verbo eterno tem um alcance de remir, que lança raios de esperança, embora Jesus tenha vindo remir, trazer uma novidade, que vai iluminar, o flexível conceito do julgamento, ele vai trazer uma abertura para que todos possam ser alcançados, amém? Mas não quer dizer que todos que estão dentro da igreja serão salvos, não quer dizer que todos que ouviram o evangelho serão salvos. Quantos estão até mesmo dentro da igreja, congregando, louvando, mas o seu coração não está como deveria, ou os nossos corações. Analise-se, pois, o homem, a si mesmo, não é verdade? E nós temos que ver que em muitos momentos, Deus vai trazer condições, sabemos que todos não serão restaurados, que nem todos vão entrar no reino do céu, mas todos terão a oportunidade, amém? Mas Deus já sabe quem são os eleitos. E nós sabemos que o julgamento ele vai envolver mais de que mera retribuição, Vai ter também aspectos que vão disciplinar, que vão restaurar. E até onde isso, agradar a Deus, da forma que Ele vai fazer, a fim de que tudo redunde, tudo volte para que seja para a glória de Cristo, Efésios 1:10, aquele trecho lá que vai falar, ao mistério da vontade de Deus, ele vai também trazer uma interpretação clara, mas é um conceito extremamente sublime do Novo Testamento, algo que ultrapassa muito a visão do Antigo Testamento. Cristo ele veio remir os nossos pecados, mas ele trouxe condições. É diferente do Antigo Testamento, que o sacerdote ia até lá, fazia uma oferta pelo pecado e estava tudo em paz. O que ele disse para a prostituta? Mulher, os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Onde estão os teus acusadores? Mas ele não disse, volta e faz tudo o que você estava fazendo. Ele disse, vá e não peques mais. Mude de vida. Mude de direção. É quando nós entendemos, queridos, que quando Cristo vem,
né, ele vem trazendo uma restauração muito maior, mas ele quer também que haja uma transformação, um impacto interno que vai mudar de direção. Então, embora o autor sagrado demonstre uma visão judaica do Antigo Testamento, né, e Paulo também ele tinha alguns aspectos, né, ele vem falando dessa impossibilidade, né, de recuperação das pessoas que apostataram, né. Só que nós temos passagens também no Novo Testamento, como aquelas que falam sobre a segurança final, né, necessária daqueles que confiam em Cristo. Mas onde é que uma pessoa que apostatou da fé vai poder confiar nesse Cristo? Né? Onde é que uma pessoa que abriu mão de estar com Ele, né? Vamos lá no capítulo 10 do Evangelho de João, né? E no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, eles vão lançar um raio de esperança sobre o caso até mesmo dos apóstatas, né? Só que nós vamos olhar como fica o progresso, né, dessa doutrina, né? Vamos analisar, porque existem aqueles que pegam o livro de Romanos e ele diz que os salvos estão salvos, né? E acabou. Mas eu não estou aqui para debater fé de ninguém, amém? Porque a gente poderia se surpreender, né, com o escrito do Novo Testamento, né? Sem olhar mais acerca de algumas questões ou doutrinas espirituais, ou de outras formas, né? Porque nós temos que pensar, né, que todos eles se achavam no mesmo nível de conhecimento. Os apóstolos ali eram pessoas que estudavam a lei, que estudavam, né, os conceitos, que estudavam as leis judaicas. Então eram pessoas que elas tinham um envolvimento muito grande, amém? E eles tinham uma profundidade sobre este assunto, amém? O apóstolo Paulo, ele vai trazer muitas doutrinas, né, para a igreja. Ele vai trabalhar isso, né? E ele conhecia muito todo este assunto, né? E aí depois ele vem apresentando a graça, né? O destino humano sem Cristo. O que é que pode acontecer? Imagina uma pessoa, queridos, que vivia, né, na lei e aí tem um encontro com Cristo. Eu vejo pessoas falarem que basta a palavra, que não precisa de você buscar experiências, que a própria palavra é a experiência. Eu concordo. Mas elas não podem se esquecer que Cristo é o verbo vivo e que o verbo, ele fala, ele se expressa. Amém? Se esse é o caso, então vamos ver a possibilidade, né, que o autor dá na Epístola aos Hebreus, na ideia que ele forma sobre a apostasia, né? Como é algo não somente possível a um verdadeiro crente, mas também é absolutamente fatal, né, e sem remédio para aqueles que não têm essa visão de Cristo, ou muitas vezes de ter que se curvar a Deus, né? Mas não podemos nos esquecer do poder da misericórdia de Deus, né? E nós vamos ver isso em muitos momentos no Novo Testamento. Então vamos parar para analisar aqui. Como é que eu posso confiar em alguém que eu abandonei? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu quero que vocês parem para analisar. Eu não estou dizendo de alguém aqui que tropeçou e desviou. Eu estou falando aqui daquele que abandonou a fé, a apostasia, o abandono da fé. Amém? Embora a pessoa que desviou também, tudo tem uma consequência, não é verdade? Então é quando nós paramos para analisar tudo isso, né? E nós temos que ter cuidado para não distorcer, né, o texto presente, porque isso é uma insensatez, né? E de certa forma eu não posso estar aqui ensinando algo que eles não ensinaram, que o texto está dizendo que é impossível, né, fazer isso a fim de reconciliá-los novamente. Não é isso que está dizendo lá?
E outros trechos vão tratar sobre isso, né? Só que muitos conceitos do Antigo Testamento, eles estão ultrapassados, porque Cristo ele vem trazendo um renovo, ele vem trazendo uma nova aliança, ele vem trazendo algo, amém? E quando o apóstolo ele fala sobre isso, né? O Antigo Testamento ele vai se apegar, né, no judaísmo, né? Mas pare para analisar como um verdadeiro crente pode apostatar. Para analisar o que o próprio Deus diz, né? Existem vasos para a honra, vasos para a desonra. Existem os escolhidos, existe o ímpio, né? Existe o justo. Esses dias eu preguei sobre o justo, não é verdade? Que justo não é só tentar ser justo com as pessoas, mas o justo também teme e anda nos caminhos do Senhor. Ele não o abandona. Amém? Então, vamos concordar aqui. Vamos ler lá 1 Coríntios 9, 27. Olha o que é que o apóstolo Paulo, o homem que teve um encontro com Deus, vai dizendo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha só o que ele está dizendo. Se você quiser, eu volto um pouquinho aqui, né? Vamos lá para o versículo 21, para a gente ler aqui, para vocês saberem de que ele está tratando. Amém? Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação, a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. E aí ele vem dizendo, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando eu aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Imagina um homem como o apóstolo Paulo, né, tratando aqui que ele não quer ser reprovado diante de Deus. Não existe nada de mais especial em que você está fazendo algo e o próprio Deus está ali chancelando aquilo que você fez. Ele está confirmando, ele está batendo o carimbo, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu determinei. Eu estou com você, eu estou assinando embaixo o que você está fazendo. Então, quando nós essa palavra, né, ela é tão sólida no Novo Testamento, né, que a sua clareza, a sua veracidade, ela não pode ser negada, né? E esse pacto que Cristo tem conosco, né, frisa a ideia que nós precisamos ter essa segurança, né, para aqueles que conhecem, que estão em Cristo, né, que reconhecem o Senhor como seu Salvador. Eles têm que ter essa certeza, né? Olhar de alguma maneira, né? Cristo nunca vai permitir que essas pessoas se percam. Se o justo cair, ele não ficará prostrado, porque o próprio Deus é quem o levanta. O próprio Deus é quem o sustenta. Não é verdade? E eu queria falar um pouquinho sobre as muitas interpretações sobre essa passagem, né? Qual é a interpretação presente dessa passagem, né? Antes de olharmos o aspecto todo, né, sobre
dificílima passagem de versículos, né? Do versículo 4 ao 6, vamos considerar alguns tipos de interpretações que existem, né? Vinculados a esse assunto. Amém? Vamos olhar. A interpretação armeniana normal. A maior parte dos armenianos vê nas escrituras o perigo real da apostasia. Esses entendem que esta passagem da Epístola aos Hebreus dá apoio à sua ideia. Até que esse ponto, certamente estão certos, né? Até certo ponto, né? Apesar de não verem a eventual restauração dos apóstolos como algo necessário. Se esses foram, de fato, verdadeiros crentes, porém a maioria dos armenianos creem que a restauração dos apóstolos é possível, posto que não necessária, né? Então eles creem que ela poderia ser possível, mas que não é necessária. E nisto entram em contradição com o autor sagrado, embora certamente sejam certos com base em outras passagens, a fim de... como é que eu vou dizer isso? De frisar essa ideia, né? Porém, nós precisamos analisar esse texto, né, presente, né, de uma maneira ou de outra, né, e dizendo melhor, simplesmente que este conceito, de certa forma, ele foi ultrapassado, né, por escrituras, por revelações muito maiores, né, que olham o significado do ofício remidor de Cristo, não é para todos. Amém? A interpretação armeniana é radical. Essa interpretação, ela afirma, né, exatamente que o texto diz: a apostasia é possível para um crente verdadeiro. Será que um crente verdadeiro, alguém que entregou sua vida para Cristo, alguém que está plenamente convicto, né, e vive para Cristo, ele pode apostatar? O apóstolo Paulo, ele nos deu, ele nos falou sobre isso, que ele não quer ser reprovado pregando aos outros. Não é verdade? Então, quando nós olhamos essa interpretação, né, nós temos que parar para analisar, né? Vamos interpretar corretamente o texto, né? Mas não deixar penetrar luzes maiores, informações maiores dadas por versículos do Antigo Testamento. Vamos olhar a interpretação calvinista franca. Segundo essa interpretação, os indivíduos aqui referidos não podem ser crentes verdadeiros. Então, uns creem que podem ser restaurados, os crentes verdadeiros, outros acham que não, né? E aqui diz que os indivíduos aqui referidos não podem ser crentes verdadeiros, ou seja, estavam ali, mas não havia uma verdadeira conversão. E seriam contrastados com verdadeiros crentes, né? E eles muitas vezes olham para o 9º versículo, né, com base nisso, né? Vamos. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. As pessoas aludidas, né, apontadas nessa passagem seriam apenas iluminados, mas que ficaram aquém da regeneração. Se alguém chegar a esse estado, terá muitas vantagens, contudo, poderá cair, sendo impossível renovar os tais. Essa interpretação evita que a questão inteira, ignorando o fato evidente que o autor sagrado falava sobre crentes reais. Ele está escrevendo para as igrejas, né? Que eles é que fez tais advertências. Não estava advertindo leitores fantasmas, pessoas que acreditavam em fábulas, né? Mas estavam
ele estava escrevendo, né, para pessoas que estavam ali. Abra sua Bíblia em Hebreus 3, 6 e depois vamos ver a 4, 1. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós que somos fiéis, temos que permanecer, né, até o fim. 4:1 diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficará para trás. Analise a Escritura. Porque também nos foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que a ouviam. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser nuvem sem água e para não ter nome, né, de quem está vivo e está morto. Temos que continuamente, né, ter o cuidado. Amém? Então, pensar que tais avisos não se destinam a crentes é ter a certeza que estamos contradizendo, né? Não tem como dizer que o assunto central, né, trata sobre isso, né? Fazendo com que essa advertência, né, tão forte, né, de não se desviar e ter cuidado para não chegar até a apostasia, ela está bem presente aí. Só que alguns pensam que ela não tem qualquer aplicação aos crentes. Quantos têm, queridos, quantos têm se desviado da verdade? Quantos, ao invés de moldar a sua vida ao Evangelho, querem que o Evangelho se molde as suas vidas? Ninguém jamais teria pensado nessa interpretação, né? A não ser aqueles que precisam harmonizar tudo a um padrão teológico, né, que seja aceito, né, ao invés de modificarem as suas vidas, né, eles preferem modificar a teologia mediante suas novas ideias. Queridos, quantas pessoas estão pregando um novo evangelho? Quando eu encontro com pessoas que são bem mais experientes do que eu, né, elas falam de quantos milagres eram presentes dentro da igreja, de quantas pessoas conseguiram contemplar o sobrenatural juntas. Não era a experiência de um, mas a experiência de todos. E isso tem se perdido, isso tem de certa forma vagado, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com esse paradoxo, né? Para que esse ensino não seja contraditório, né? Nós temos que olhar todos os aspectos da Bíblia, de olhar aquilo que o próprio Cristo nos falou, para a gente ter cuidado para não ser pego de surpresa, porque ele virá como ladrão. Estarão dois no campo, um vai partir, o outro vai ficar. Apesar de nós termos a certeza de quem é o Senhor, né? Temos também a interpretação calvinista modificada, né? Ela diz que aqueles que foram iluminados, mas ainda não foram regenerados. Como alguém pode ser iluminado e não pode ser regenerado? Eu acho que a partir do momento que você é iluminado, né, a gente começa a ser trabalhado ali pelo Espírito, né? Mas eles acham que ela foi iluminada e não foi restaurado, e vai ser impossível enquanto continuarem a crucificar o Filho de Deus. E ainda dentro do campo calvinista temos a interpretação hipotética, né? Segundo essa interpretação, as advertências constantes na Epístola aos Hebreus, incluindo a presente, visam crentes verdadeiros, mas meramente
advertiram contra a apostasia. É quando nós paramos para analisar o texto, né? Ele está falando ali com a igreja. Ele está falando com pessoas que estão participando, né, de todo o movimento de evangelizar, né? Está falando sobre tudo ali. Amém? Nós vamos ver também ainda a teoria dos pouquíssimos apóstatas. Voltando às interpretações, né, armenianas, encontramos dentro deste parágrafo, alguns admitem que haverá alguns apóstatas, os quais vão ficar inteiramente fora da esperança de restauração. E Judas, ele teve os mesmos ensinamentos que todos os discípulos. Ele teve a mesma proximidade. Ele viu e ouviu as mesmas coisas, mas o seu destino foi um só. Será que só pelo fato de eu andar com Cristo já vai me trazer a certeza? Temos que ter cuidado para os nossos cultos não virarem show. Os milagres, eles eram bem mais evidentes antes. Agora que começou muitas interpretações, né? Cada um vem com uma nova visão, e a muita visão só tem gerado muita divisão. E, queridos, Deus não está contente com isso, não. Deus não está contente com isso. E tem a interpretação do paradoxo, né, que tanto a possibilidade da queda como a segurança eterna são verdades bíblicas ensinadas em diferentes lugares do Novo Testamento. O texto do sexto capítulo de Hebreus, né, parece favorecer armenianos, pois ensina a possibilidade de queda e de perder algo. Outras passagens, como o 8º capítulo da Epístola de Romanos, parecem favorecer a ideia da segurança eterna. E aí é quando eu vou para o ensino de Cristo, né? Ele diz: se vós estiverdes em mim, se permanecer, ser fiel até a morte, ao que vencer, ao que permanecer. Alguém aí quer deixar para provar quando chegar lá? Eu não quero. Eu não quero, verdadeiramente não quero. Eu quero cada vez mais, né, ter essa convicção de servir, né? Então, a única interpretação que parece adaptar-se tanto a esta passagem como a outras passagens que modifica é aquela que leva, né, em conta alguns pontos, né? A que admite a interpretação armeniana é possível a queda. Todos os crentes enfrentam esse perigo. A outra que admite, né, a interpretação calvinista, né, a segurança do crente é uma realidade. O crente verdadeiro, ele tem a certeza, né? E haverá de caracterizar finalmente a todos os remidos. A queda é algo relativo à experiência da alma, antes de serem tratadas as linhas eternas. Relativo à experiência da alma, antes de serem tratadas as linhas eternas. Quando do juízo por ocasião, né, daquilo que vai acontecer, né? Ou que muitos chamam de parousia, ou segundo advento de Cristo. Vamos notar que essas linhas, elas vão ser traçadas quando da segunda vinda de Cristo, né? Alguns intérpretes olham isso de uma forma bem diferente, né? E não por ocasião da morte física. Mas eu quero... Tem mais algumas outras visões, né? Só que se a gente for ficar aqui,
O que eu quero tratar é que o apóstolo Paulo ele vem trazendo desse significado de uma impossibilidade de arrependimento para os apóstolos, né? E esse tema ele é muito discutido, né? E cada um trata ele de uma forma e que ocupa lugar de muito ensinamento sobre e de muita reflexão, né, sobre o sacerdócio de Cristo, né? O sacerdote no Antigo Testamento ele orava pelos pecados. Cristo ele veio para remir os pecados, mas não foi de todos. Foi para aqueles que se arrependessem, para aqueles que queriam mudar de vida, para aqueles que queriam mudar de direção. E eu não vou conseguir terminar hoje, né, esse assunto, né, mas eu quero chamar a sua atenção aqui que as pessoas aqui que foram advertidas, elas são crentes, né? Então é patenteado, né, pelo próprio fato de que as coisas aqui que são apontadas, que são advertidas, elas são advertidas para os crentes. Pessoas que passaram pela iluminação e prova da fé. E pare para analisar, queridos, quantas pessoas já vieram e já foram. Vamos colocar aqui a natureza da apostasia como foco, né? Apesar de que a apostasia aqui ela é aludida de uma forma doutrinária e espiritual. Que é algo que foi provocado por algo, né? Pelo desvio, né? Pelo retrocesso moral e espiritual que é de fé, né? Quando a gente trata desse ponto, né? As pessoas que foram iluminadas, essas palavras, elas indicam ou podem indicar, né, algumas coisas, né? Pode indicar que foram aqueles que foram batizados, né? Visto que quando a gente trata de iluminação, ela era muito empregada como sentido de ser batizado. Ou pode ser também se referindo à iluminação do Espírito, né? Mas também ela pode estar vinculada a ambas as ideias. A iluminação do batismo e a iluminação do Espírito, né? O uso da palavra iluminação em alusão ao batismo, ele era bem usado também, né, nessa época. Amém? Então, quando nós paramos para analisar isso, ser iluminado, né? Houve um momento específico que houve algo especial sobre a vida delas, que viveram por algum tempo debaixo de uma realidade, de uma experiência, né? E uma suposta finalidade de algo que Deus fez em suas vidas, mas que depois, né, abandonaram. Pessoas que provaram os dons celestiais, né? Alguns intérpretes chegam ao extremo absurdo de estabelecer distinção entre provar e beber, como se provar fosse uma experiência superficial do espírito, ao passo que beber indicasse uma experiência mais plena e real. Porém, quando a gente analisa mesmo esse termo provar, né, significa participação, experiência de estar, né, de provar, né? E a gente não pode modificar essa ideia. Amém? Quando a gente fala do dom celestial, né, existem muitas interpretações sobre esses assuntos. Alguns pensam que na ceia, talvez por sugestão da palavra provar, tal como iluminação, poderiam sugerir o batismo. Outros imaginam como se fosse um sacramento, né? Como um agente que transmite aos homens o corpo e o sangue de Cristo e a regeneração em geral.
a persuasão por aceitar as condições da vida eterna, outros a graça abundante do cristianismo, outros o evangelho, né, o dom celeste que produz a iluminação. Ou seja, provar do Espírito Santo, né? O próprio Cristo tem um paralelo. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 9:15. Vamos a partir do 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muita graça, que se dão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorifiquem a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade dos vossos dons para com eles e para com todos. E pela oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Quando a gente vai olhar o significado, né, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indivisível, indescritível, que causa imenso prazer, inebriante, delicioso, algo que pode, né, de certa forma, marcar. Provou algo grandioso, mas que mudou de direção. Como alguém que provou algo, né? Quando eu provo um dom celestial, eu provo da iluminação, não é isso? A vida eterna, o gozo. Tudo isso através de Cristo. Provar o amor de Deus, né? O que o autor queria tratar com clareza, com certeza, para muitos intérpretes, é uma incógnita, né? Mas com certeza ele está tratando algo aqui da vida eterna, através de Cristo, mediante o Espírito. E ele está nos chamando para nos adaptarmos a algo. E é quando nós entendemos que o Espírito Santo ele é o agente, né, da totalidade dessas experiências, a salvação. É Ele quem inspira a fé e quem leva a verdadeira condução, produz a santificação, a iluminação, né? E da mesma forma com que Ele vai trabalhar em nós, né, um transformar, né? E rejeitar isso, apostatar, né? Quer dizer, abrir mão de todos esses benefícios. Vamos parar para analisar hoje como é que está a nossa vida. Como é que está a nossa forma de caminhar? Eu acho que todos os dias nós temos que analisar, né, as nossas vidas. Todos os dias nós temos que analisar como estamos caminhando. Quantas pessoas conhecem o Evangelho e estão vivendo a vida de qualquer jeito? Estão entregues às suas paixões, aos seus desejos, e vivendo a vida da forma que elas acham que devem viver. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Não sei quanto tempo vai durar, né, o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Eu não sei se vocês se lembram o dia que eu falei, gente, vamos abrir os olhos, porque as pessoas estão fazendo o que querem da vida, estão distorcendo o Evangelho, e todas as vezes que a igreja negligenciou o que era de Deus, houve uma catástrofe. Vocês se lembram dessa palavra? Eu preguei ela na Ceilândia e eu preguei ela na sede. Quando você olha para a história do povo de Deus, todas as vezes que eles negligenciaram o que era de Deus, vieram guerras, vieram cativeiros, vieram grandes problemas. Vamos analisar o que você tem dado para Deus, a verdadeira fé. Você tem dado ouvidos aos seus chamados?
né? O que tem sido feito, né? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Vamos procurar viver de uma forma que busque cada vez mais agradar a Deus. E assim, irmãos, eu tenho clamado algo. Esses dias Deus me deu uma experiência. Eu falei para vocês que eu estava buscando algo, uma resposta de Deus. E assim, eu não gosto muito de estar falando nisso, porque eu já tive algumas experiências com Deus, né? E já tive algumas experiências com anjo. E Deus me deu uma resposta através de um anjo. Não a que eu queria. A que eu queria não veio ainda. Mas Ele falou para mim, ó, vá fazendo isso até que a resposta chegue. Então, vamos confiar. Amém? Vamos confiar. Vamos nos entregar mesmo. Não vamos... A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou no Antigo Testamento é o Deus que fala hoje. É o Deus que vai falar na eternidade. E nós não podemos nos contentar de apenas participar, mas temos que buscar também ter comunhão e conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas se relacionar com Ele, de conhecê-lo a cada dia, de deitar no peito dele, de ouvir os seus conselhos e de estar com Ele todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Que o Senhor estenda a mão sobre o nosso país, que o Senhor possa tocar, né, em especial aqui para Ceilândia e Samambaia, né, que a situação está feia. E eu digo para vocês, irmãos, pode ser que a gente perca pessoas que nós amamos, que pessoas que nós conhecemos. Mas o único cuidado que nós temos que ter é que essas pessoas não partam sem salvação. Pregue em tempo e fora de tempo. Deixa Deus usar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.